No dia 8/11, às 8 horas da manhã, acontece o eclipse lunar, aos 16 graus do eixo Touro-Escorpião, mais uma vez mexendo com as questões da materialidade, de segurança, envolvendo também relacionamentos, finanças, a mente em geral, a comunicação, o emocional, o eu interior. Tudo isso vai ser impactado por esse poderosíssimo eclipse. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos ver mais esse movimento, a sua força, como que todos nós vamos sentir esse impacto. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação e não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Peço também que compartilhe esse vídeo com os amigos e interessados para ajudar no crescimento e divulgação das informações aqui. É um canal independente, então quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Lembrando que eclipses são momentos de muita força, né? A gente sempre fala bastante sobre isso, nós astrólogos falamos muito, mas também não é nenhum fim do mundo, né? Uma pessoa aí com mais de 30 anos já passou por mais de 100 eclipses e nós estamos aí firmes e fortes. Então o que a gente precisa é sempre de conhecimento para combater o medo. É um momento também que a gente considera de inversão de luz e sombra, né? Então, como sempre envolve os dois luminares que são Sol e Lua, a gente sabe que há essa importância, esse impacto na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente lida com essas forças no nosso dia a dia, tanto essas forças que tendem mais para a luz, quanto essas forças que tendem mais para a sombra. E a gente precisa sempre conciliar os dois lados para tentar lidar melhor. Não adianta tentar anular um ou outro, porque isso não funciona. Eu crio uma situação ilusória que vai me trazer problema depois. E mais uma vez ocorrendo no eixo Touro-Escorpião. Então já é o quarto eclipse desse ano, o último, né, desse ano na verdade, mas vai trabalhar mais uma vez aquilo que eu já tenho falado bastante aqui no canal, nosso senso de realidade, as questões da materialidade, as questões de perda, de segurança financeira, nosso senso de realidade, está mexendo com tudo isso e ainda com muito mais ênfase nesse lado da materialidade, vocês vão ver na mandala. Ano que vem a gente ainda tem mais 2 eclipses nesse mesmo eixo, ou seja, Touro e Escorpião, e é como se fosse o fechamento dessa série, né, de eclipses. A gente vai ter por 2023 novamente essas energias trabalhadas. O eclipse está marcado para iniciar por volta das 5 da manhã, vai terminar por volta das 11 e o auge é às 8 horas do horário de Brasília. Então se você está me assistindo aí, como eu já vi pessoas na Suécia, na Austrália, na França, peguem aí o horário local, né, em relação ao horário aqui de Brasília, ou o horário central, né, que aqui no caso 8 da manhã seria às 11 da manhã no horário central. E para vocês localizarem quando vai acontecer esse eclipse. É um eclipse lunar total, ou seja, a umbra da Terra vai se projetar na superfície da Lua, provocando a sua ocultação e dá um efeito também de lua de sangue. A gente aqui no Brasil vai conseguir ver o início, ou seja, às 5 da manhã a gente vai começar a ver o eclipse. Mas o auge, a finalização, infelizmente a gente não vai ver, que já vai estar abaixo da linha do horizonte para nós. A gente não vai ter visibilidade para acompanhar o eclipse todo. É um eclipse que começou 6 meses antes, né? Ou seja, começou em maio de 2022. Já começaram ali as sementes, né? E vai durar por mais 6 meses, indo também até maio de 2023. Então tem um período aí de mais 6 meses que a gente vai ver os desdobramentos, os efeitos que esse eclipse vai trazer. E um detalhe é que os eclipses costumam acontecer no mesmo eixo e grau a cada 18, 19 anos. E esse ocorreu no dia 8/11 de 2003. Então uma data importante para saber, porque quem já passou pelos eclipses sabe exatamente como vão ser os efeitos. Então é puxar da memória para saber como esse eclipse se manifestou na sua vida em 2003 para você ter um vislumbre do que pode acontecer agora. É também o momento de uma lua cheia, né? Então já traz aí ainda mais intensidade. A lua cheia tende a trazer coisas à tona, trazer clareza, né? Ser um momento ali de colheita do ciclo.
E no eclipse isso torna ainda mais simbólico, a força ali que a gente está vendo aqui, né, que a gente está falando, tem ainda mais impacto. É muito importante prestar atenção nesse eclipse e nos seus desdobramentos, não só porque novamente tocando partes importantes na questão da materialidade, do nosso senso de realidade, mas também porque a gente precisa antever alguns acontecimentos, né, nessa bagunça que o nosso mundo virou, para a gente tentar se posicionar, saber para onde a gente está arrumando, o que a gente precisa fazer para lidar com esses desafios. Num certo sentido, é como se a gente estivesse cego, né, de certa forma. Vocês vão ver na mandala que tem muitos pontos que estão sim eclipsados, né? Na coletividade a gente vai ver esses desdobramentos com muita força, mas cada um de nós precisa prestar atenção e principalmente pensar como a gente lida com a questão das perdas e da nossa necessidade de segurança. Porque às vezes a gente se agarra demais a certas coisas e acaba não deixando que a força de transformação da vida atue. É necessário a gente desapegar, aprender a lidar com essas crises, com esses momentos que muitas vezes requer que a gente abra mão de muita coisa e, de uma certa forma, até morre simbolicamente, para que algo novo surja, para que algo novo tome lugar. É o renascimento, né? O escorpião é conhecido também por esse potencial de renascer sempre que a gente compreende, sempre que a gente emprega essas forças. Então vamos dar uma olhada na mandala, ver o quão magnífico é esse eclipse, né? Um momento ali que tudo vai acontecer, as forças que estão sendo eclipsadas também, para a gente ter uma compreensão maior e conseguir lidar melhor. Então vamos aqui analisar a mandala de mais um eclipse, o último do ano, né, do dia 8 de novembro de 2022, ocorrendo às 8h01 da manhã do horário de Brasília. Lembrando que aqui a gente está falando do momento do auge, né? Então aqui é o momento em que o eclipse está em sua plenitude, que toda a sombra da Terra já se projetou sobre a Lua, então a Lua está ocultada pela sombra da Terra. Bom, vamos à parte astrológica então, né? Já falei bastante sobre o eclipse. O Sol vai estar a 16 graus exatos de Escorpião, fazendo oposição à Lua a 16 graus de Touro. É também o momento da lua cheia, então traz ainda mais força. O eclipse em si já carrega um pouco dessa questão de luz e sombra que a gente simbolicamente atribui à lua cheia, e é como se houvesse uma soma de forças aqui, né? Então é ainda mais forte, ainda mais potencializado pelo fato de ser eclipsada. Então, mais uma vez, um eclipse ocorrendo no eixo Touro-Escorpião. Todos os eclipses desse ano ocorreram nesse eixo, trabalhando, como eu já falei também, a questão de perdas e segurança financeira, questões da materialidade, tudo aquilo que a gente tem e está vivendo com muita intensidade, dificuldade econômica, mudança, toda essa bagunça, todo esse processo de crise, para que a gente consiga sair lá do outro lado e ter uma outra visão, né? Desenvolver outra coisa. Porém, quais são as forças em jogo aqui? A gente viu no eclipse do dia 25 de outubro que a Vênus também estava envolvida. E a Vênus, ela ainda não conseguiu se distanciar suficiente do Sol. Eles ainda estão em conjunção para escapar desse eclipse. Então, mais uma vez, traz aí ainda mais ênfase para essa parte das relações, parcerias, acordos e finanças. Mais uma vez trabalhando essa força, e mais uma vez a gente vê uma redundância até, né? Porque o signo de Touro é regido pela Vênus, mas a Vênus, que por si só tem o signo que ela rege eclipsado, agora ela também está eclipsada, ainda distanciando do Sol, deixando aqui a conjunção, mas não o suficiente para não passar por esse momento de eclipse. E quem está no jogo também
é Urano. A luz vai estar conjunta a Urano no momento do eclipse. Portanto, Urano que está retrógrado, revendo todos os seus temas, como eu já falei aqui no canal no vídeo da retrogradação, agora está eclipsado. São mais 6 meses ainda dessas mudanças, dessas transgressões, dessa rebeldia, desse progresso todo que Urano está tentando implantar na materialidade, né, mexendo com a nossa noção de realidade, e agora eclipsado. Então, tem aí um pouco mais de dificuldade para conseguir implementar tudo que ele tenta fazer. E também fazendo aqui a oposição ao próprio Sol, que ainda vai ficar exato, mas é no dia 9, né? Mas já está aqui, já está desenhado o aspecto, né? 16:56, 16 graus, então já existe essa oposição. Então traz o auge desse ciclo de Sol e Urano também para esse eclipse. Então é muita força, são muitas energias indicando que a gente precisa rever, a gente precisa aprender a enxergar a luz no fim do túnel. De forma simbólica é isso. Nesse momento aqui que a gente perde, que a gente tem eclipsado o nosso eu espiritual, a nossa essência, nossa consciência, o nosso emocional, a questão do amor e também a questão da mente, da comunicação, porque o Mercúrio ainda está também em conjunção e fazendo oposição também. Então é um momento que a gente praticamente não enxerga para onde a gente está indo. O eclipse ele vai ter uma força muito grande para nós se a gente não souber navegar, se a gente não souber lidar com isso. Então, ter essa consciência, assista o vídeo, comece a fazer as reflexões e tudo que for necessário para vocês conseguirem enxergar além dessas forças, principalmente as pessoas, eu vou falar mais para frente, principalmente as pessoas que têm planetas pessoais nesse eixo que vai estar eclipsado. Tá, então calma, o que a gente precisa fazer? O principal de tudo é a gente enxergar além disso aqui. Então, nosso emocional não está funcionando legal, nosso brilho pessoal também não, os amores, relacionamentos também está eclipsado e o mental também está eclipsado. Então, tudo que a gente for fazer nessas áreas precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de zelo. Se perguntar, eu estou realmente enxergando? Porque esse eclipse aqui, o efeito dele só vai durar por mais 6 meses. Ainda se não bastasse, tem quem? Para variar, vocês vão até rir, porque, né? Eu sempre falo de alguns planetas aqui, sempre aparece. Mas olha o Saturno aqui também, a 18 graus, ainda em quadratura com Urano. Fazendo quadratura com toda essa turma aqui, que está para finalizar, né? A Vênus já iniciou aqui o ciclo minguante, o Sol está prestes também, e aí vem o Mercúrio. Então, mais uma vez, a importância de ter o pé no chão para lidar com essas forças, de pensar em progresso, mas progresso com responsabilidade, progredir seguindo um planejamento, tendo claramente o bem comum em foco, em tudo que a gente fizer. Não adianta pensar mais só no lado nosso, né, individual. Não é que a gente tem que abandonar o nosso lado, a gente tem que juntar essas duas forças para construir algo realmente que seja muito benéfico para a humanidade. A gente precisa disso. Então ele vem dar uma ancorada, né, nessa força magnífica aqui do eclipse. Então ele fala, bota o pé no chão, enxerga a sua própria realidade, se responsabilize por tudo que você for fazer e foque em algo que seja benéfico para os grupos que você está inserido. Faça com excelência. Para mim, eu acho que essa é a luz desse eclipse. Muita gente vai falar, mas o Saturno é maléfico, o Saturno ele traz limitação,
Ele só faz tudo isso se a gente não souber lidar com ele. Mas a partir do momento que a gente ativamente se coloca até numa postura humilde de verdade, de fazer isso, de se responsabilizar por qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, o jogo muda, né? A questão aqui é diferente. A gente observa que ele vai trazer essa ancoragem e que vai ser a partir daí que a gente vai conseguir trabalhar e a gente vai conseguir passar por mais esse eclipse. Além disso, a gente tem o ascendente em Sagitário, aos 28 graus. Sagitário, né? Então a gente precisa do otimismo, do entusiasmo. Não é ver o vídeo e falar, meu Deus, o que eu faço agora? Ficar para baixo, não é nada disso. É usar isso aqui e falar, não, legal, agora eu tenho a informação. Eu enxerguei longe, né? Eu abri, expandi a minha consciência e agora eu consigo lidar com essa força. Manter o espírito aventureiro, manter a vontade o entusiasmo, né, o otimismo, continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo ativamente, né? Precisa de ações, é um signo de fogo, então precisa agir. E lá no meio do céu, quem dá o norte é o signo de Virgem. Então a gente está apontando para quê? A gente precisa pensar naquilo que pode ser aprimorado, naquilo que pode ser melhorado, consertado, nos detalhes de cada coisa. E o Mercúrio, que é o regente do signo de Virgem, está eclipsado. Então, mais uma vez, é outro mapa que a gente vê, é outro ponto desse mesmo mapa que a gente vê a redundância de forças. Então, é pensar nisso tudo, direcionar, né? Como eu posso ser útil, como eu posso me colocar a serviço do bem comum. E tem várias formas de fazer isso. Como que eu posso melhorar todos os meus pontos aí do meu mapa para eu conseguir passar por mais esse eclipse. Essa é a luz que eu vejo nesse poderosíssimo eclipse do dia 8/11. Bom, então vou mostrar bem rapidinho aqui como vai ser esse eclipse, né? Eu inclusive esqueci de falar que é uma lua de sangue. Eu estou gravando aqui, faltam 6 dias e 14 horas. Então, o que vai acontecer? Rapidinho aí. Olha, a Lua vai ser encoberta pela penumbra e pela umbra da Terra. De forma resumida, é a sombra da Terra que vai ser projetada na superfície lunar. Então, encobre tudo, né? Então, fica Sol, Terra e Lua. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos ver por onde vai passar bem rapidinho. Então, aqui está a Lua no momento do eclipse. Esta aqui é a sombra da noite. Então, a gente vê que o Brasil, ó, começando a amanhecer, mas não há tempo de ver o eclipse. E aí vai começar, ó. Tá vendo por onde essa sombra passa? É aqui nessas regiões é que o eclipse vai ter um maior impacto, uma maior intensidade. Basicamente sobre o oceano, né? E várias ilhas que tiverem aqui, porque aqui é uma região que tem muitas ilhas, vão ser tocadas por este eclipse. Aqui dá para ver que quando o eclipse começa, né, que por volta das 5 horas do horário local de Belo Horizonte, vai estar visível sim, mas depois a lua se põe, então a gente já não tem mais visibilidade do eclipse. Aliás, a lua não, né? Depois o dia clareia, a gente já não tem mais visibilidade do eclipse. Inegável, né? Deu para ver ali a importância de tudo que a gente tem trabalhado aqui no canal nos últimos tempos, né? Da questão da materialidade, de como a gente se responsabiliza, de como a gente atua, mas também dessa questão dos nossos apegos. É um momento de muita mudança, o mundo está mudando. Eu já falei da questão da era de Aquário, mas não é só a fase de transição que a gente está. É também a destruição de muita coisa, como a gente já viu com Plutão em Capricórnio. E muita coisa ainda está por vir, como eu já antecipei algumas coisas desse mesmo Plutão entrando em Aquário, e a gente precisa preparar para isso. Então, como anda a força que a gente está fazendo para resistir às mudanças? É um dos recados desse eclipse, porque, como eu falei, o Urano está lá retrógrado, eclipsado. Então,
a gente precisa repensar isso, não tem jeito. Se a gente não conseguir mudar com mais agilidade, com mais facilidade, vai ficar difícil a gente lidar com os desafios. A gente vai ser cada vez mais as pessoas que resistem, e a resistência, por característica de final de ciclo, né, de final de era, né, nem de ciclo, é de final de era mesmo, saindo de peixes, entrando em aquário, é preciso fazer muita força, muito esforço, botar muita energia para tentar resistir, porque é inevitável, né? É tentar negar o inevitável. A era vai mudar, vai vir um novo arquétipo, já está manifestado, o arquétipo de aquário já está manifestado no nosso mundo. Então não adianta a gente simplesmente brigar querendo que voltasse lá na época que o mundo era bem construído na nossa cabeça, porque não tem mais jeito. Tudo foi desconstruído para que a gente consiga ter maior clareza. Olha a questão do eclipse. Ter maior clareza naquilo que a gente precisa deixar morrer em nós e automaticamente deixar morrer no mundo. Eu já falei algumas vezes desses valores ultrapassados que as pessoas insistem em defender com unhas e dentes. Não tem mais lugar no mundo para isso. O mundo mudou, o mundo é um novo lugar, está sendo pavimentado. Todo mundo que está vivo aqui agora, principalmente vocês que me acompanham e estão aí assistindo, tem uma importância muito grande de estarem vivos aqui nesse momento, porque nós vamos deixar as sementes da nova era. A gente não vai ver a era de aquário entrar de fato, mas a gente está deixando as sementes de um novo legado, né? Uma nova fase para a humanidade. E se a gente souber trabalhar essa questão das perdas, essa questão da mudança, a gente vai conseguir pavimentar um caminho para uma era de luz para a humanidade, de verdade, né? Tudo bem, não é que o mundo vai virar um paraíso de uma hora para outra, não é isso, mas que pouco a pouco, com o nível de consciência que a gente vai ampliando cada vez mais, a gente vai conseguir transformar o nosso mundo, sim. Às vezes vocês ouvem o que eu estou falando, mas olham lá para fora e não enxerga nada disso. É difícil, eu sei, mas é algo embrionário, que ainda está nascendo. A tecnologia catapultou muito essas mudanças, então fica meio que impossível você negar que de fato a gente está entrando nessa era, mas quando a gente olha para o comportamento humano a gente não vê tanto isso. Mas é porque a gente precisa justamente ter consciência, analisar dentro de nós onde a gente está resistindo, o que a gente está lutando para manter, o que a gente está agarrando com unhas e dentes para não deixar morrer, para não deixar perder, para não deixar ir e fazer esse potencial transformador que é necessário para um novo mundo. A gente está aqui para dar lugar, de fato, ao novo mundo. E tudo que envolve, né, essas energias, igual eu mostrei na mandala, tem sim relação com a construção dessa nova era. E para fechar, né, aquilo sempre que vocês já viram nos vídeos dos outros eclipses. Medo é o primeiro ponto que a gente tem que combater. A gente combate com informação. A partir do momento que a gente entende que o eclipse é um movimento natural, o medo começa a diminuir. Outra coisa, se resguardar, né? Cuidar de si, cuidar do seu mental, das relações, de tudo que está envolvido nesse eclipse, como eu já mostrei lá na mandala, buscar um recolhimento. Comece o processo da sua forma, não importa, de se recolher, de ter um pouco menos de barulho, de ruído na sua vida, seja das mídias em geral, seja da rede social, seja pessoas que trazem muito esses tumultos lá de fora. É um momento mais de introspecção para a gente passar mais uma vez por um eclipse e eu sei que a gente vai conseguir sair do outro lado muito melhor do que a gente está entrando e colher os frutos, né? Porque o eclipse é uma força poderosa, a gente muitas vezes fica preso ao fato de que a gente não está enxergando as coisas ou que a gente não está fazendo ali o necessário, mas uma vez que a gente tem consciência, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito melhor e começa assim a transformar situações difíceis em algo positivo, né? Uma espécie de lapidação ali do diamante, de transmutação até dessas coisas que a princípio manifestariam negativamente na nossa vida, mas porque a gente tem consciência, se posiciona e
age, a gente consegue reverter isso a nosso favor e usar para crescer, para ganhar dinheiro, para aquilo que você achar que é importante. Por fim, ancorar a luz no mundo, né? Então, não seja não sejamos disseminadores de negatividade, de nenhum tipo de ódio, de nenhuma dessas energias que acabam tomando muita força no mundo e estragando tudo isso que eu estou falando aqui, todo esse potencial. E depende de cada um de nós fazer essa escolha e fazer essa reflexão. E conecte com o seu sagrado interior, da maneira que você achar. Chame do que quiser, de Deus, de divino, universo, de todo. Não importa o nome, o importante é você sentir, principalmente do dia 5 ao dia 11, essa energia, essa conexão que está disponível para todos nós, a partir do que a gente tem interno, não é externo, a partir do que a gente tem lá dentro, que a gente vai sentir a presença divina da luz no nosso mundo. Então é isso, eu desejo um excelente eclipse para todos vocês, que seja mais um momento ali de renovação dessas forças e que a gente consiga atravessar mais esse limiar em direção ao futuro que nos aguarda e que a gente está tendo a oportunidade de construir degrau a degrau, quer queira, quer não. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram para você acompanhar o movimento diário dos astros, link para quem quiser fazer consulta e saber mais sobre esses trânsitos e do mapa natal, e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós hoje e sempre.